Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos estudando o livro de Isaías, na segunda semana aqui, entramos na parte 2 do estudo. São 5 livros, 5 partes que nós estudaremos. Nesta parte 2, estudaremos capítulo 13 ao 35, e o tema dessa semana é Uma Obra Maravilhosa e um Assombro. Bom, nós estudaremos os seguintes tópicos. Os escritos de Isaías nos remetem a Jesus Cristo. Apostasia significa se afastar do Senhor de seus profetas. O Senhor pode restaurar coisas perdidas ou quebradas, permanecer fiéis ao Senhor e à sua igreja. Então, eu convido você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações, compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário, que é muito importante. Bom, o livro de Isaías realmente é um livro que faz nos quebrar a cabeça, não é um livro fácil de ser entendido, nós precisamos aí da companhia do Espírito Santo para que nós possamos compreender o significado das Escrituras. Então, eu espero que você, assim como eu, ore para que o Espírito possa estar conosco, para que a gente possa aprender mais sobre o livro de Isaías. Bom, os escritos de Isaías nos remetem a Jesus Cristo, né? Assim como os demais livros da Bíblia, né? Tudo se resume aí à vida e à profecia com relação ao propósito de Salvador, de seu plano, de seu papel no plano de salvação. Então, Isaías, ele profetiza a respeito de Jesus Cristo. No versículo 24, de 21 a 23, diz: E acontecerá que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. E juntamente serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encarcerados num cárcere, e outra vez serão visitados depois de muitos dias. E a lua será humilhada, e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, e em Jerusalém, e perante os seus anciãos em glória. Então, ele já começa falando sobre o Senhor dos Exércitos que vai reinar nesse Monte Sião. Nós vamos aprender o que significa esse monte. E o Senhor dos Exércitos fará neste monte a todos os povos um banquete de cevados, banquete de vinhos puros e tutanos gordos e de vinhos puros bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Tragará a morte na vitória, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Vemos aqui mais uma profecia sobre Jesus Cristo e o seu papel como Salvador. E ele fala em Isaías 26, 19, falando: Os teus mortos viverão, como também o meu corpo morto, e assim ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como orvalho de hortaliças, e a terra lançará de si os mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu ponho em Sião como alicerce uma pedra já posta à prova, preciosa pedra de esquina, e que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Nós sabemos que essa pedra de esquina, essa pedra que está bem firme e fundada, é Jesus Cristo, que é que deve ser a rocha da nossa vida. Porque castigarei o mundo por causa de sua maldade, e os ímpios por causa de sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Então, aqui Isaías ele fala sobre a profecia de Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo como nosso Salvador, o Senhor dos Exércitos. Ele fala também sobre a Babilônia, né, sobre esse povo que vivia em iniquidade. E vamos aprender também que nos últimos dias as profecias de Isaías se referem também não só à Babilônia, à iniquidade, mas também às coisas que acontecerão nos últimos dias, né, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, que nós podemos interpretar como essa iniquidade que acontecia naquela época da Babilônia,
ocorre hoje em dia também antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E ele fala assim: e acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do seu trabalho e do teu temor e da dura servidão com que te fizeram servir. Então, ele já profetizando aqui, olha, no dia em que o Senhor vier. Então, ele já estava profetizando que Jesus Cristo faria o seu trabalho de vir aqui a essa terra. E ele fala também em Isaías, no versículo 14, fala do papel, aprendemos aqui sobre o papel de Isaías profetizando o papel do Salvador, né, que seria, que ele viria para a terra, né, como o nosso Salvador, aqui no dia em que o Senhor vier. E ele fala também nesses versículos a respeito de Satanás. Não só ele se refere a Jesus Cristo, mas também a Satanás em Isaías 14, de 12 a 14, como ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então, essa escritura aqui se refere a Satanás e o seu papel no plano de salvação, né? Que é se opor ao plano e ao papel de Jesus Cristo. Então, Satanás ele tem um papel, que é levar as pessoas a cometer a iniquidade, a não cumprir o plano de salvação, não guardar os mandamentos, e aqui Isaías menciona, né, o papel de Satanás nessas escrituras, e ele fala assim: como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, você vê aqui o objetivo e o papel que Satanás queria exercer, né? Ele queria ser o salvador aqui dessa terra, assim como Jesus Cristo. Ele queria exercer essa função. E, contudo, derrubado serás no inferno, nas profundezas do abismo. Então, esse será o destino de Satanás. E os que viverem, e os que te virem, te completarão, contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Bom, sabemos que se afastar da presença de Deus, se afastar do evangelho, de seus mandamentos, é você se apostatar, né? Quando você se afasta do Senhor, se afasta de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, das escrituras e de seus profetas, você está caindo em apostasia. Então, é sobre isso que nós vamos estudar nesse tópico, que apostasia significa se afastar do Senhor e de seus profetas. Isaías 24, de 1 a 2, ele fala sobre a destruição dos iníquos na segunda vinda. Então, olha só, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, haverá a destruição dos iníquos. E no versículo 1 a 2, a gente aprende sobre isso. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua face, e espalha os seus moradores. E assim como for o povo, assim será o sacerdote, como o servo, assim o seu senhor, como a serva, assim como a sua senhora, como o comprador, assim o vendedor, como o que empresta, assim como o que toma emprestado, como o que dá usura, assim o que toma usura. No 3 a 5 ele diz: e de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra, porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto trespassam as leis, mudam os estatutos e quebram o convênio eterno. Então, aqui a terra, ele compara, né, que a terra está se pranteando, se murchando, se enfraquecendo por conta dessa contaminação aí de seus moradores, que nada mais é daqueles iníquos que vivem na terra. Mas ele fala também a respeito das bênçãos do evangelho. Ele fala que o Senhor dos Exércitos fará neste monte a todos os povos um banquete de cevados, banquete de vinhos puros, de tutanos gordos e de vinhos puros bem purificados. Então, aqui isso significa o quê? Essa escritura que a gente acabou de ler significam todas as bênçãos
que aqueles que guardarem os seus mandamentos, né, de todos os povos, receberão essas bênçãos do Evangelho. Todas as nações terão o privilégio de receber as bênçãos do Evangelho. Isso a gente pode ver através dos missionários que formam aí as duplas de missionários no mundo todo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Então, essa é uma profecia que está sendo cumprida, onde todos os povos receberão as bênçãos do Evangelho restaurado. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se cobrem. Então, realmente o Evangelho será levado a todas as nações. E no versículo 7, mas também esses erram com vinho e com bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São tragados pelo vinho, se desencaminham com a bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então, aqui, mais uma vez, profetizando a respeito daqueles que cometem os seus erros, vivem em iniquidade e se afastam do evangelho do Senhor, cometendo aí seus erros. Agora, ele fala que em Isaías 28, 9, a gente aprende que é preciso aprender a praticar o bem desde pequeno. Então, essa escritura, como eu disse, né, a gente precisa ter realmente sabedoria e o espírito para poder entender o que significa Isaías, algumas escrituras que são realmente bem complicadas. Essa, por exemplo, no versículo 9 do capítulo 28, olha só o que ele diz: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado do leite e ao arrancado do peito. Então, isso significa que é preciso aprender a praticar o bem desde pequeno. Olha só a responsabilidade aí de ensinar os filhos, né? Cabe aos pais a ensinar os filhos a praticar o bem desde pequeno, desde quando for desmamado. E no versículo 13, ele nos ensina que, apesar dos ensinamentos dos profetas, o povo se tornou apóstata. Então, mesmo tendo um profeta falando da importância de guardar os mandamentos, da existência de um Deus, o povo iníquo, assim como aqueles da Babilônia, nos últimos dias eles vão se apostatar. Como diz a Escritura no versículo 13, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Então, olha aqui, mesmo o Senhor ensinando, né, o Evangelho, um pouco aqui, um pouco ali, apesar de todos os ensinamentos dos profetas que o povo vai receber, muita gente vai se afastar, ou seja, vai cair e vai se afastar aí do Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala assim: vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles, e aponta-o num livro, para que fique firme até o último dia, para que sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, olha só, sabemos que, como já disse, né, foi profetizado aqui que muitas pessoas não se afastariam do Evangelho, não querem ouvir. Se você pergunta para os missionários, né, todas as visitas que eles fazem aí diariamente, batendo de porta em porta e querendo levar a mensagem do Evangelho restaurado para muitas famílias, muitos não querem ouvir, dizem que não tem tempo para receber os missionários, né? Então, a gente sabe que isso realmente existe, né? Muitas pessoas realmente não querem nem saber do Evangelho nos dias atuais. E no versículo 12 a 13, pelo que assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais essa palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso essa maldade vos será como a parede fendida, que vai caindo e já forma a barriga desde o mais alto muro, cuja queda virá subitamente no momento. Bom, o próximo tópico é: o Senhor pode restaurar coisas perdidas ou quebradas. Mas antes de falar disso, sobre o monte do Senhor, nada mais é do que o templo, né? Como nós já aprendemos e estudamos, como foi citado aqui no início da aula, o monte do Senhor é o templo aonde nós devemos nos preparar para ali poder entrar. Sabemos que o templo
de Jerusalém ele foi construído bem no alto também, né? Representando aí o monte ao Senhor, e que nós devemos nos preparar, sermos dignos para entrar ali naquela presença. Então, toda vez que você ouvir a escritura monte do Senhor, está falando sobre o templo. Nesse tópico aqui, o Senhor pode restaurar coisas perdidas ou quebradas. Então, aqui nós vamos aprender sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E de que maneira os escritos de Isaías se relacionam com a restauração do Evangelho em nossos dias? Então, essa é uma comparação que nós podemos fazer sobre as profecias e os escritos de Isaías, de que maneira que eles se relacionam com a restauração do Evangelho. Então, aqui a gente encontra no versículo 14, capítulo 29, a Escritura diz: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Bom, aqui ele fala que o Senhor continuará a fazer uma obra maravilhosa. Uma obra maravilhosa, um assombro. Então, ou seja, a obra do Senhor não estava finalizada naquele período. Sabíamos que nos últimos dias o Senhor continuaria a fazer essa obra maravilhosa. E aí nós vamos aprender sobre o que isso significa a restauração do Evangelho. Ele fala assim: e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Que livro é esse? E dentre a escuridão e dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão cada vez mais regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Então, uma dessas obras maravilhosas que o Senhor realizaria nos últimos dias, como foi profetizado aqui em Isaías, onde ele diz que continuaria a fazer uma obra maravilhosa, é o surgimento do livro de Mórmon. Essas são as palavras do livro que ele cita aqui em Isaías, que é o livro de Mórmon. A gente vê aqui, no versículo 6 e 8, segundo o Nefe, fala sobre isso. Diz assim: acontecerá que o Senhor Deus vos revelará as palavras de um livro, e serão as palavras dos que adormeceram. Eis que o livro estará selado, e no livro haverá uma revelação de Deus, desde o princípio até o fim do mundo. Portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues no dia da iniquidade e das abominações do povo. Portanto, o livro não lhe será revelado. Então, esse livro ele foi preparado para ser revelado no momento certo, não naquele período da iniquidade, abominações que estava havendo naquele momento, mas que ele foi preparado para ser revelado no momento certo, lá na frente, onde nós sabemos, que foi por volta do ano de 1820. E segundo Nefe 27, 10 a 11, fala assim: mas não entregará as palavras que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus, a revelação que foi selada será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão à luz, pois eis que revelam todas as coisas, desde a fundação do mundo até o seu fim. E dia virá em que as palavras do livro que estavam seladas serão lidas nos telhados. Os telhados das casas nada mais é do que você ouvir através da televisão. Então, nós vemos hoje a conferência, por exemplo, da igreja, sendo transmitida aí para o mundo todo através das televisões, desse canal aí de televisão que representa essa escritura, que serão lidas dos telhados das casas. Não toques nas coisas que estão seladas, pois manifestá-la-ei no meu devido tempo, pois mostrarei aos filhos dos homens que posso executar a minha própria obra. Portanto, quando tiveres lido as palavras que te ordenei, obtido as testemunhas de que te prometi, selarás novamente o livro e escondê-lo-ás para mim, a fim de que eu preserve as palavras. Então, ele não só preparou esse livro para que fosse selado, mas ele preparou também testemunhas para que vissem esse livro antes que ele fosse selado. E isso realmente aconteceu com o livro de Mórmon. Testemunhas viram o livro de Mórmon, manusearam as placas, e antes que ele fosse selado, o Senhor providenciou para que testemunhas fossem ali, tivessem ali presentes, né? Bom, resumindo, o Isaías, capítulo 30, diz o seguinte, que o povo de Judá não se arrependeu.
Isaías profetizou que Judá seria derrotada pela Síria. Profetizou também que Israel seria coligada nos últimos dias e que receberia tanto bênçãos materiais como espirituais. Então, essas são as profecias de Isaías do capítulo 30. Do capítulo 31, registra como o Senhor reprovou Israel por recorrer à ajuda do Egito, em vez de confiar em seu divino auxílio e sua proteção. Esse capítulo também contém a profecia reconfortante de que nos últimos dias o Senhor defenderia os justos de Sião. Então, muitas vezes você quer pedir ajuda, né, para uma pessoa recorre a essa pessoa, em vez de confiar no Senhor, pedir ajuda e esperar para que Ele abençoe a sua vida. Então, esse exemplo aqui, eu aprendi com esse, né, no capítulo 31 de Isaías, o Senhor lhe reprovou Israel por recorrer à ajuda ao Egito, em vez de aguardar e confiar no Senhor, aí que o Senhor poderia auxiliar e abençoar o povo. No capítulo 32, a gente resume Isaías da seguinte maneira, que Isaías ele profetizou a restauração do evangelho e o reinado milenar do Salvador. No 34, profecias de Isaías são relativas à segunda vinda do Senhor e à destruição dos iníquos. Então, a gente aprendeu aí sobre a Babilônia, que não só na época de Isaías aí, do Velho Testamento, mas também a iniquidade aconteceria aqui nos últimos dias e que antes da segunda vinda do Salvador, esses iníquos também serão destruídos. E no capítulo 35, a gente aprende que as profecias de Isaías falam sobre a coligação de Israel nos últimos dias. E fala também no capítulo 35 que os fiéis receberiam grandes bênçãos nos últimos dias. Então, para finalizar sobre isso, a gente tem aqui o último tópico, o profeta falando sobre permanecer fiéis ao Senhor e à sua igreja. Então, esse último capítulo de Isaías 35 fala sobre as grandes bênçãos que os fiéis receberiam nos últimos dias, né? Então, esse último tópico, o profeta fala justamente sobre isso. Ele fala assim, o presidente Russell... aqui existe um erro, mas tudo bem. Vamos considerar aqui a imagem do Russell Ballard, que deu o seguinte conselho para nos ajudar a permanecer fiéis ao Senhor e à sua igreja. Então, eu coloquei a foto do profeta aqui, mas, na verdade, a citação foi do Russell Ballard, ok? Então, por favor, desconsidere essa imagem. Mas, como profeta, assim como Russell M. Nelson, Russell Ballard também é um profeta, e ele disse o seguinte: precisamos passar por uma conversão contínua, aumentando nossa fé em Jesus Cristo e nossa fidelidade ao seu evangelho por toda a vida. Não uma única vez, mas regularmente. As palavras do Senhor são encontradas nas Escrituras e nos ensinamentos dos apóstolos e profetas. Elas nos fornecem conselho e orientação que, quando seguidos, funcionam como coletes salva-vidas espirituais e nos ajudarão a saber como segurar-nos com as duas mãos. Além de desenvolver o hábito do estudo pessoal das Escrituras, precisamos ser como os filhos de Mosias e devotar-nos a muita oração e jejum. Então, aqui o conselho que ele dá para que nós possamos ser fiéis aí ao Evangelho por toda a nossa vida, aprendendo e colocando em prática todos os ensinamentos dos apóstolos e profetas. Dessa maneira, como diz aqui, ó, nós poderemos permanecer fiéis ao Senhor e à sua igreja. E assim nós vamos poder receber, como diz aqui Isaías 35, sendo fiéis, receber as grandes bênçãos prometidas àqueles que são fiéis. Bom, esse foi o estudo dessa parte 2 de Isaías. Eu convido você a estar aqui comigo na semana que vem. Vamos aprender sobre Isaías 40, 49, consolai o meu povo. E os tópicos serão: Jesus Cristo pode nos consolar e nos dar esperança. Vós sois as minhas testemunhas. O Senhor pode nos refinar por meio de nossas aflições e servir de testemunhas. Fica aqui comigo na semana que vem. Eu aguardo vocês. Convido você a compartilhar essa mensagem. Deixa aqui o seu comentário. Qual foi a escritura que você mais gostou? Qual foi a escritura que não foi lida aqui? Aquela escritura que você estudou? E eu falo que Isaías não é um livro, como eu disse, né, fácil de
de compreender, mas que nós juntos aí possamos aprender mais sobre esses sagrados ensinamentos. Convido você a estudar os demais materiais da igreja para poder aprender mais sobre Isaías. Muito obrigado a todos, fico por aqui, um forte abraço, até a semana que vem.